Boa tarde a todos, boa tarde aos ouvintes, né, e os telespectadores, no caso que aqui nós temos rádio e TV, né, imprensa. Nós estamos aqui, na verdade, para dar uma satisfação, eu diria, muito mais para a comunidade, para a sociedade, do que qualquer pessoa em particular, até porque a pessoa que nós deveríamos explicitar o que estava acontecendo foi bem informada desde o início, inclusive foi uma pessoa que eu conversei, né, e colocamos a par que seria a esposa da vítima, no caso. Esclarecendo desde já, nós gostaríamos de colocar que não é um caso fácil, né, que é alguma coisa que não é comum acontecer na nossa região, mas nem por isso nós podemos nos furtar de todo e qualquer tipo de investigação. Em princípio, algumas questões nós já temos esclarecidas. A motivação, né, por exemplo, do delito seria alguma coisa envolvendo passional, né, uma relação de um casal. Então, não há nenhuma, isso nós podemos afirmar de antemão, não há nenhuma, qualquer outra motivação a não ser isso. Se, por um lado, uma vítima, eu diria, despreparada ou pelo menos desprotegida, nós temos um autor extremamente preparado, extremamente frio, poderíamos dizer até um psicopata, por tudo que nós já investigamos até aqui. As diligências continuam, nós não estamos no final, né, mas já temos algumas questões pacíficas. Dentre elas, acho que poderíamos afirmar, a autoria é conhecida, né, a autoria nós sabemos quem foi o autor, ou pelo menos, se não foi o autor, o mentor e executor em parte. Nós temos aqui, poderíamos dizer, uma quadrilha, ao que se tem notícia, né? Pelo menos para a prática desse delito, cada um com seu papel muito bem discriminado. Nós temos, de certa forma, também já esclarecida a participação, eu diria, em princípio, em tese, né, em parte de alguns. E por que eu digo isso? Que embora nós tenhamos duas pessoas que permanecem presas, uma que foi presa numa diligência e em consequência, pelo menos naquele momento, não se vislumbrava, o delegado não vislumbrava nenhum envolvimento com este delito, era um delito que permitia fiança, que foi paga a fiança e a pessoa foi solta como manda a lei. Nós temos outros dois presos e temos a intenção, eu diríamos assim, ou se já não temos alguma prisão decretada, de outros dois. Já tem mais duas decretadas. Mais duas prisões decretadas que estamos à procura. E temos ainda a informação da participação de mais um, que em tese ainda não temos identificado. Quantos no total? Seria, então, dois que temos preso, mais duas prisões, e teria mais um ainda que não é. Seria, então, 5, em princípio, a participação. Claro, aí não vamos falar aqui em detalhes de participação de cada um, né? Isso é uma questão jurídica e técnica que, em princípio, não interessa. Eu diria 99,9%, acho que podemos afirmar isso, né, Maurício? 99,9%, né, para não dizermos 100%, nós temos a certeza da morte, né, a confirmação de que foi morto após ser torturado. A tortura nós temos 100% de certeza, até porque nós temos provas técnicas que comprovam isso. De antemão, eu já afirmo, não vai ser disponibilizado para ninguém, a não ser o Judiciário e o Ministério Público, que são os órgãos de interesse da persecução penal e, no final, de uma condenação ou de uma avaliação da autoridade judicial. Nós não iremos disponibilizar para a imprensa. Até porque há uma dose bastante acentuada de sadismo, né, de crueldade, eu diria, e isso, em princípio, não é algo que se divulgue, até porque expõe as pessoas, expõe os familiares e assim por diante. De antemão, acho que era mais ou menos isso que nós poderíamos antecipar. De uma forma mais leve, logicamente, o que teria nessa gravação, hein? Bem, isso eu posso até deixar depois para o delegado Maurício, né, mas eu posso esclarecer a vocês que foi filmada uma tortura, uma verdadeira sequência de tortura, que eu diria que assusta até nós, né, assusta no sentido de, não é bem assusta o termo, mas assim, algo que nos ficamos sensibilizados, eu diria, né? Algo não visto, e eu diria para vocês, não que eu seja uma assídua assistente, né, de filmes, mas nem em filme, em princípio, eu não tinha visto algo com tanto sadismo, né? Tanto de uma parte como de outra, de qualquer uma das duas vítimas, eu diria, né, do autor. E as duas vítimas que eu me refiro, porque uma das vítimas
foi a própria ex-esposa dele, ou atual esposa, nós não sabemos exatamente, mas que a investigação desse delito, em princípio, cabe à Cruz Alta, porque o fato lá ocorreu, né, e a vinculação toda é para a Cruz Alta. Tem gravação também desse crime de Cruz Alta? Tem também, tem gravação. Porque o autor, eu diria, tem um... Não sou uma expert em psicologia também, nem em psiquiatria, mas com certeza existe alguma doença, eu diria aí, mental, no mínimo, se não psiquiátrica, algum desvio severo de personalidade, que fazia com que ele, as torturas, alguém ou ele mesmo filmasse as torturas que estavam sendo feitas. Mas só ele torturou, delegado? Só ele? Não, né, Maurício, acho que podemos dizer que pelo menos comprovação de 2, no mínimo eu diria que 2 pessoas, né, que nós conseguimos assistir ali, que houve tortura. Então, de início, mais ou menos era isso. Eu vou colocar a palavra para o Maurício também, né, para que possa explicitar, e digo a vocês, nos perdoem tanto a comunidade como a própria imprensa, que muitas vezes nós não conseguimos atender os telefonemas. Vários momentos foram ligados, o pessoal estava dentro lá do mato, do local, tentando diligenciar. Estão sendo feitas inúmeras diligências, eu diria, em vários níveis, não só de um, né? E, consequentemente, então, isso não nos permite. Como vocês veem, nós temos que estar aqui pessoalmente, temos que estar no lugar e temos que, muitas vezes, coordenar as diligências, o que não nos permite estar aqui todo o tempo prestando as informações que eu entendo que vocês gostariam, mas que nem sempre é possível. Delegado Maurício, então. Bom, inicialmente, uma boa tarde a todos. Só fazendo um gancho com o que a delegada falou, a gente entende, o caso foi grave, não é comum na nossa região, o direito à informação existe, mas a gente tem que entender que existe o sigilo da investigação, e esse sigilo existe exatamente para que você tenha a efetividade da investigação. Então, se a gente não, naquele momento, eu sei que vários integrantes da imprensa nos ligaram e a gente falou, não temos nada, ou não divulga. Se a gente falou isso, é para preservar a investigação. A gente sabe que houve uma divulgação ontem, inclusive com nomes, e talvez isso tenha feito com que essa pessoa que está foragida hoje não foi localizada hoje de manhã. Ou seja, em nome de uma liberdade de imprensa, talvez se prejudicou o mentor, o cabeça, o responsável por isso. Então é bom a gente pensar um pouquinho, às vezes, até quando que a gente deve levar essa liberdade da imprensa e pelo sigilo da investigação. E se a autoridade policial ou alguém da polícia está dizendo que é para segurar, que é para esperar um pouquinho, que vai ser divulgado depois, respeitar essa forma. Então, fazendo um fechamento quanto a esse aspecto, assim que a gente recebeu a comunicação do fato, imediatamente a gente começou a investigar. Então, foram ouvidos as 3 vítimas da obra lá, que nos relataram que 3 ou 4 indivíduos armados teriam chegado na obra, rendido as pessoas, inclusive agredido um deles, achando que era a vítima, amordaçado, aguardando a vítima. Com a chegada da vítima no local, esta foi arrebatada com o uso da força e desde então está desaparecida. Até o momento nós não temos o corpo, nós não temos a notícia do cativeiro. Como a delegada falou, existe a probabilidade de que não esteja vivo, mas enquanto o corpo não foi encontrado, a gente não pode afirmar de forma peremptória isso. Então, a partir disso, a gente começou as investigações. Então, descobrimos que a vítima mantinha um relacionamento com uma pessoa de Cruz Alta. Seguindo essa linha de investigação, chegamos a essa pessoa que foi vítima de homicídio dia 10 de dezembro, ou seja, na quarta-feira anterior. E pelas investigações, essa pessoa, vítima também do homicídio, essa mulher, tinha um relacionamento com um presidiário, e dessa forma, então, as investigações avançaram, em contato com a delegacia de Cruz Alta, que está à frente da investigação desse delito de homicídio, até pelas suspeitas do homicídio lá de Cruz Alta, que recaía sobre o marido, o ex-marido, o companheiro dela, que inclusive estava foragido já na época. Então, eles tinham uma informação de que esse indivíduo poderia estar se ocultando em uma chácara onde tem um motocross em Cruz Alta. Então, de posse dessa informação, imediatamente deslocamos ao local, montamos uma operação em Cruz Alta, com o apoio da Brigada Militar, e fizemos uma varredura no local. Esse foragido estava no local e conseguiu fugir, e averiguando no local, nós localizamos os documentos da vítima, da mulher, da vítima do homicídio, da quarta-feira, com ele, o que dava os indicativos de que ele estava ali.
Averiguando, um veículo foi encontrado, um revólver calibre 38, que aparece nos vídeos, e também uma filmadora. Nessa filmadora, que não deu tempo dele levar, com certeza, né, porque ele não iria deixar ali a prova do crime. Então, averiguando os vídeos, a gente localizou vários vídeos onde aparece a vítima sendo agredida, torturada por esse autor e por mais uma pessoa e um terceiro filmando. Então, os vídeos são claríssimos, com requintes de crueldade tremenda, assim, ó, onde ele incita a vítima a narrar sobre esse relacionamento que ele tinha com essa mulher, que está morta também. Então, esses vídeos, inclusive nessa filmadora, existem vídeos da mulher algemada também, ele incitando a mulher. Para a gente só ter uma ideia do nível de psicológico dessa pessoa, né, com quem a gente está lidando. Então, a partir disso, foi apreendido também no local uma gandola, que é uma espécie de jaqueta do exército, camuflada, que aparece na filmagem. O revólver da filmagem foi apreendido também, né? O que ensejou a prisão em flagrante do responsável pelo local. E enquanto realizávamos as diligências, chegou um terceiro indivíduo, num veículo Fiesta, o qual, revistado, estava portando munições. Então foi preso em flagrante pelo porte das munições. Interrogando no interrogatório, ele acabou confessando que ele teria feito o que eles chamam de segundinha, que teria feito a motora, teria dirigido o veículo. Inclusive, dizendo que seria por lado do Salto do Jacuí, onde ele teria pegado essas pessoas. Ainda na segunda, deslocamos ao local, fizemos uma varredura ao lado do rio, ali não encontramos nada. No dia de ontem, novamente, o local onde foi encontrado nessa chácara ficou guarnecido por policiais durante a noite toda. Ontem, durante o dia, foi feito novas diligências, inclusive foi acionado já o Corpo de Bombeiros, a seção de salvamento. Eles deslocaram de Porto Alegre com cães, farejadores, foi passado em todo esse local. Lá no Salto Jacuí novamente, inclusive com chuva ontem, e o corpo não foi localizado ainda. Aí, representado pelas prisões temporárias desse preso em flagrante, de mais dessa pessoa que estava na chácara, o mentor e mais essa terceira pessoa que aparece no vídeo. Hoje pela manhã, então, foi cumprido. Existem 2 pessoas presas, aquele inicialmente, e mais esse que aparece no vídeo. E esse, então, admitindo a sua participação, narrou o que fez e nos levou ao local onde foi feita a tortura. Ou seja, nós localizamos o local que aparece nas filmagens. Inicialmente foi feita uma varredura no local e não foi encontrado o corpo ainda. Esse local aqui em Juiz? Esse local é em Cruz Alta, para vocês terem ideia, no interior, para numa estradinha antes de uma ponte um pouquinho, anda cerca de 1 quilômetro no meio de uma lavoura de soja, e depois entra num mato cheio de taquara, unha de gato e caraguatás e coisa, e lá numa clareira, assim, que tem um riachinho, ali foi onde o local dessa tortura. Então essas pessoas estão na delegacia aqui, após os procedimentos legais vão ser encaminhados para a penitenciária, ficam à disposição da investigação pelo prazo de 5 dias, que é a prisão temporária, renovável por mais 5. E enquanto isso, as investigações continuam, existem pontos a serem esclarecidos, existem 2 pessoas com prisões decretadas foragidas que a gente está procurando, e as diligências na localização da vítima continuam. Já foi novamente acionado o setor de salvamento dos bombeiros para que faça essa varredura nesse local, e assim a gente continua. Então, como a delegada falou, não é um crime simples. Mesmo eles não achando corpo, você não achando corpo, o suposto corpo aí, né? Eles podem se manter presos exatamente pelo vídeo, pelo crime de tortura. Não, eu diria que o conteúdo probatório que já temos nos autos é fortíssimo. Existe um vídeo onde a vítima aparece sendo torturada. Nesse vídeo mostram-se as pessoas, e foi apreendido a roupa, a gandola, a arma, uma das armas que aparece foi apreendida. Um desses presos hoje de manhã nos narrou, nos levou ao local da tortura, narrou como foi, referindo detalhes que constam no vídeo, ou seja, em termos de autoria, ao menos 12 identificados até agora, não existe dúvida. Ao menos pelo que nós temos de concreto até agora, que é o arrebatamento com violência da obra aqui de Juí, e o deslocamento até no interior de Cruz Alta.
Isso é tranquilo. E a tortura? Nós não temos o corpo ainda da vítima, que pode estar vivo ou morto. Pelas circunstâncias, as chances, eu acho que estão reduzidas. E poderemos, a gente não pode afirmar se esse corpo será localizado também, porque a participação narrada até o momento nos levou até o local da tortura. Nós não temos a localização do corpo. Então as diligências se intensificam agora, elas foram ininterruptas desde a hora do fato até agora, e assim continuaremos. E vamos esgotar todas as possibilidades nessa tentativa de localizar o corpo. E paralelo a isso, as diligências visando a captura dos foragidos e demais trâmites legais. Né? Mas eu digo, eles podem permanecer presos exatamente pelo crime de tortura? Exatamente, a prisão temporária pode ser renovada e depois, pelos elementos que tem, eu irei representar pela conversão em prisão preventiva. Né? E aí eles, ser decretado pelo judiciário, irão permanecer à disposição da justiça até o julgamento final. Né? Dá para o senhor descrever de uma forma menos cruel aí, do que teve nesse vídeo aí, para que não tenha impacto? Assim, ó, eu diria que, não entrando em muitos detalhes, assim, a vítima foi amarrada numa árvore, num tronco de árvore, né? Uma corrente, inclusive uma corrente similar foi apreendida também neste local na segunda-feira, né? E ali foi agredida a chutes, socos, coronhadas, inclusive foi colocado um spray, um gelol spray no rosto, que também foi apreendido no local, né? Então, e mais coisas assim que eu acho que não cabe a gente entrar nesse mérito agora, mas como a delegada falou, a gente que trabalha com essas coisas, a gente nunca vê tudo e não sabe o limite do ser humano. E a gente tem um pouco mais de preparação porque a gente mexe com essas coisas, assim, mas não se sensibilizou bastante, assim. Até porque se trata de uma vítima de um senhor já mais de idade, né, e é uma coisa assim que realmente chegaram bem... Cortaram? Isso não aparece no vídeo, né? Isso aí eu sei que já tinha algumas, mas não aparece no vídeo isso. Né? O que tem no vídeo é exatamente o que eu falei, assim, em resumo. Né? Em relação aos participantes, consta algum caso semelhante? Não, em princípio, o que temos é o homicídio da mulher, da esposa, do autor, esse que está foragido, que inclusive tem filmagens na mesma câmera filmadora, né? Como é que dela algemada, né, no chão. Não tem essa parte da morte dela. Morte, né? não, só a tortura. A questão da causa-mortes e do homicídio, então é a carga da DP de Cruz Alta, né? A gente não vai... Mas o que aparece exatamente sobre ela nesse vídeo ali? Exato, ela sentada, algemada e ele indagando, pressionando ela para que ela exatamente conte sobre esse relacionamento. Aí, inclusive, ele veio... questões de intimidade, e a partir disso ele passou a monitorar a vítima. Ele já esteve na cidade antes, aqui ele monitorou, ele filmou a vítima deslocando de carro, ele filmou a vítima trabalhando na obra.